Muito bom dia, meus irmãos. Eu vos saúdo na paz de Jesus, nosso Senhor e Salvador. Nesta manhã de domingo, nós continuaremos estudando as Escrituras e agora nós faremos um estudo em alguns versículos do capítulo 1 do livro de Josué. Josué foi chamado por Deus, escolhido pelo Senhor para suceder o grande líder Moisés, né, para conduzir o povo até a terra prometida. Eu queria então pedir aos irmãos para que abram as suas Bíblias no capítulo 1 do livro de Josué e nós veremos alguns versículos. Eu iniciarei lendo o versículo de número 9, Josué capítulo 1, versículo de número 9, que diz assim: Não tu mandei eu? Ser forte e corajoso, não temas, nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Amém. Meus irmãos, nós vamos orar nesse momento, vamos pedir a Deus que dirija as nossas vidas, nos conduza no estudo da sua santa e augusta palavra. E pedir a Deus para que Ele nos dê não só entendimento da sua palavra, como também nos faça praticá-la, né? Viver essa sua palavra para a glória do Senhor. Então vamos orar. Santo e eterno Deus, esteja nesse momento, ó Pai, guiando, orientando, ajudando o teu povo, ó Deus, no entendimento da tua palavra, que sejamos edificados, conduzidos por ela nesse momento, ó Deus. Toma conta, Deus, de cada um dos teus servos que fará o culto doméstico nesta manhã de domingo e meditará em tua palavra. Que o Senhor seja glorificado nas vidas de cada um dos irmãos que farão isto. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Josué 1, verso 9. Não tu mandei eu ser forte e corajoso, não temas, nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Eu queria meditar com os irmãos sobre o tema encorajamento. Esse tema, meus irmãos, uma situação em que nós sempre precisamos de encorajamento é quando paira sobre as nossas mentes qualquer dúvida, né? Ou qualquer receio por alguma circunstância, alguma situação desfavorável. E eu, meditando nesse tema e nesse texto, eu me recordei de um hino que a gente costuma também cantar, o hino do nosso inário, Novo Cântico, no hino de número 209 do nosso inário. Ele começa então dizendo assim: medo tens que o adversário vá vencer? Luz te falta e onde estás não podes ver? Abre o coração que Cristo vai entrar e o sol em ti raiar. Medo tens que o adversário vá vencer. Às vezes, meus irmãos, a nossa fé ela falha e às vezes em circunstâncias adversas a gente acaba nos amedrontando diante das situações. Mas uma das promessas do Senhor, na sua palavra, nas Escrituras Sagradas, é o de encorajar o seu povo, encorajar aqueles que ele chamou para serem os seus servos, até o último dia. Louvado seja o Senhor, porque Ele também nos encoraja em tempos de pandemia. Então vamos meditar e estudar este texto de Josué, capítulo de número 1. E pelo menos 3 princípios, meus irmãos, podemos extrair deste encorajamento que o Senhor faz a Josué. Josué está agora assumindo a liderança que era de Moisés. Ele sabia exatamente o que Moisés passou como líder do povo e dos desafios que ele também teria que enfrentar. E ele precisava então de um encorajamento de Deus. E esse encorajamento veio na hora certa, no momento exato, quando o Senhor então ele o encoraja dizendo: não foi eu que te mandei, não foi eu que te escolhi, ser forte e corajoso. 3 princípios aprendemos aqui desse texto. O primeiro princípio, meus irmãos, deste encorajamento que o Senhor dá ao seu povo, em especial aos seus líderes, é o princípio da certeza da vocação de Deus. O princípio da certeza da vocação de Deus.
foi Deus quem escolheu Josué como líder do seu povo. Foi ele que escolheu também Moisés, mas agora ele muda a liderança e ele mostra então que quem comanda e quem dirige todas as coisas é ele mesmo. Por exemplo, em Jeremias, no capítulo 23, versículo de número 21, o profeta, ele então enfrenta ali alguns falsos profetas e os denuncia diante de Deus e diante do povo. E no capítulo 23 do livro de Jeremias, versículo 21, ele diz assim: não mandeis esses profetas, todavia eles foram correndo, não lhes falei a eles, contudo profetizaram. Existem aqueles, meus irmãos, que querem fazer a obra do Senhor, mas não foram chamados por Deus para isso. São o que a Bíblia chama de falsos líderes ou falsos profetas. Aquele que Deus chama, ele vocaciona para esse ministério. O Senhor Jesus, ele foi muito claro também ao falar sobre os falsos profetas, quando em Mateus capítulo 7, versículo 22 e 23, o Senhor diz lá assim: muitos naquele dia hão de dizer-me, Senhor, Senhor, porventura não temos nós profetizado em teu nome, e em teu nome não expelimos demônios, e em teu nome não fizemos muitos milagres? Então lhes direi explicitamente: nunca vos conheci, apartai-vos de mim os que praticais a iniquidade. E assim, meus irmãos, as Escrituras nos ensinam então que é a certeza e a consciência do chamado de Deus que encoraja qualquer líder e até mesmo os crentes na presença do Senhor. Ainda falando sobre o princípio de liderança ou do encorajamento que o Senhor dá à liderança do seu povo, no período do trabalho missionário do apóstolo Paulo, isso está em Atos dos Apóstolos, se os irmãos puderem abrir, capítulo de número 13, versículos 2 até o versículo 4, lá diz assim acerca de Paulo e Barnabé, que foram separados, pelo Espírito Santo de Deus, e diz o texto lá, o apóstolo Paulo e Barnabé foram então separados e enviados pelo Espírito Santo para essa obra missionária. Diz lá o texto: e servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo: separai-me agora Barnabé e Saulo para a obra a que os tenho chamado. Então, jejuando e orando e impondo sobre eles as mãos, os despediram. Enviados, pois, pelo Espírito Santo, desceram a Seleucia e dali navegaram para Chipre. Então vejam que foi o Espírito Santo de Deus quem não só os chamou, como também os enviou para aquele trabalho. Mais adiante, na primeira carta de Paulo a Timóteo, o apóstolo Paulo ele apresenta esse mesmo princípio ao jovem Timóteo, no capítulo 1, versículo 18 de 1 Timóteo, lá ele diz assim: este é o dever de que te encarrego, ó filho Timóteo, segundo as profecias de que antecipadamente foste objeto, combate firmado nelas o bom combate. Assim, meus irmãos, é o dever de todo aquele que foi chamado por Deus confiar neste chamado feito pelo Senhor. O Senhor é quem nos vocaciona. Ele pergunta a Josué: não foi eu quem te mandei? Então seja forte e seja corajoso. Esse é o primeiro princípio que a gente aprende então no nosso chamado cristão. O encorajamento de Deus vem com esse despertar da nossa consciência do chamado que Ele faz ao seu povo. Se Ele nos escolheu, se Ele nos chamou, Ele certamente quer que sejamos corajosos e que tenhamos fé nele. Mas há um segundo princípio aqui neste verso, que é o princípio da certeza da conclusão da obra de Deus. Porque em Josué, capítulo 1, o Senhor ele diz no finalzinho do versículo de número 9, ele diz lá assim: porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. O Senhor é contigo por onde quer que andares. A promessa de Deus aqui ao seu povo, na época de Josué, era o de herdar a terra prometida, a terra da aliança que o Senhor havia prometido primeiro a Abraão há muitos anos atrás. E ele então escolhe primeiramente Moisés para liderar esse povo e depois
Josué. No capítulo 31 de Deuteronômio, versículo de número 7, lá o Senhor diz assim: chamou Moisés a Josué e lhe disse, na presença de todo Israel: ser forte e corajoso, porque com este povo entrarás na terra que o Senhor, sob juramento, prometeu dar a teus pais, e tu os farás herdá-la. Vejam que coisa interessante aqui, meus irmãos. Josué, ele foi chamado por Deus apenas como instrumento, um instrumento escolhido por Deus para liderar o povo num projeto que era de Deus. Por isso, também em Deuteronômio capítulo 31, versículo 23, lá o Senhor diz assim, o Senhor ordena a Josué, né? Diz assim: ordenou o Senhor a Josué, filho de Nun, e disse: ser forte e corajoso, porque tu introduzirás os filhos de Israel na terra que sob juramento lhes prometi, e eu serei contigo, e eu serei contigo. Assim, a percepção que Josué então passa a ter daquele chamado não era de que tudo estava em suas mãos. Tudo sempre esteve nas mãos de Deus. Josué era apenas um instrumento. O encorajamento que Deus dá ao seu povo, meus irmãos, não é aquele encorajamento que o Senhor diz assim: olha, vá lá e resolva a situação. Não, ele diz assim: foi eu quem te mandei, foi eu quem te chamei, foi eu quem te escolhi. Então seja forte e corajoso, porque a obra é minha, o projeto é meu, ele é quem vai concretizar. Também, meus irmãos, no versículo de número 6 do primeiro capítulo de Josué, o Senhor então diz: ser forte e corajoso, porque tu farás este povo herdar a terra que sob juramento prometi dar a seus pais. E neste segundo princípio, meus irmãos, de encorajamento, que é a certeza da conclusão da obra do Senhor, duas coisas nós aprendemos aqui. Em primeiro lugar, o Senhor é quem realiza a sua obra. Ainda voltando aí para Deuteronômio capítulo 31, no versículo número 3, o Senhor diz assim: o Senhor teu Deus passará diante de ti, ele destruirá estas nações de diante de ti, e tu as possuirás. Josué passará diante de ti, como o Senhor tem dito. Então, como eu disse no início, Josué era apenas um instrumento de Deus para fazer a sua obra. Deus, ele não queria que o seu povo confiasse em homens, em nações, em príncipes. O povo de Deus, ele foi advertido repetitivamente de que eles não deveriam depender de alianças com outras nações ou reis importantes. Os irmãos devem se lembrar do líder Zorobabel, aquele que foi usado por Deus para liderar a primeira leva do povo que tinha saído da Babilônia. E o Senhor também dá um encorajamento importante a Zorobabel, que inicia aquele processo então da restauração do templo. E em Zacarias, no capítulo 4, versículos 6 a 9, o Senhor então diz assim a Zorobabel. Prosseguiu ele e disse: esta é a palavra do Senhor a Zorobabel, não por força nem por poder, mas pelo meu espírito, diz o Senhor dos Exércitos. Quem és tu, ó grande monte? Diante de Zorobabel serás uma campina, porque ele colocará a pedra de remate em meio a aclamações. Haja graça e graça para ela. Novamente me veio a palavra do Senhor dizendo: as mãos de Zorobabel lançaram os fundamentos desta casa. Elas mesmas a acabarão, para que saibais que o Senhor dos Exércitos é quem me enviou a vós outros. Para que saibais que o Senhor dos Exércitos é quem me enviou a vós outros. A obra é de Deus. Tudo aquilo, meus irmãos, que o Senhor nos vocaciona ou nos ensina a fazer, é obra dele, e ele é quem vai concluir esta sua obra, ele é quem vai então aperfeiçoar e completar esta sua obra, meus irmãos. Foi por isso que o apóstolo Paulo, no capítulo 1 de Filipenses, no versículo de número 6, ele então diz ao povo assim, Filipenses 1, 6, estou plenamente certo de que aquele que começou boa obra em vós há de completá-la até ao dia de Cristo Jesus.
Meus irmãos, às vezes a gente passa por certas situações na vida, a gente pensa assim, meu Deus, como é que eu vou sair disso? Como é que eu vou me livrar dessa situação? Mas a palavra que o Senhor dá a Josué e a palavra que o Senhor deu ao apóstolo Paulo aqui para dizer aos filipenses é a mesma palavra que ele diz ao seu povo. Seja forte e corajoso, porque eu é quem vou te conduzir até a concretização dos meus planos. Aquele que começou a boa obra há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Assim, meus irmãos, a gente aprende que o Senhor é quem realiza a sua obra. Mas há uma segunda lição aqui, ainda dentro desse princípio da conclusão da obra de Deus. Quem faz, quem dá e quem completa a sua obra é o próprio Deus. A segunda lição que a gente aprende é que ninguém poderá resistir à concretização desta obra que é de Deus. Observem ainda no capítulo 1 de Josué, no verso números 5 e 6, o que o Senhor diz. Diz assim: ninguém te poderá resistir todos os dias da tua vida. Como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei, nem te desampararei. Ser forte e corajoso, porque tu farás este povo herdar a terra que sob juramento prometi dar a seus pais. Vejam, o Senhor está aqui dizendo que ninguém poderá impedir a realização desta obra, que é dele. Aquilo que ele faz por nós e em nós há de ser completada. Josué certamente estava aqui numa situação difícil, tendo que substituir o grande líder Moisés. Mas o Senhor então faz Josué compreender que, embora ele esteja ali como líder do povo, quem faria com que os projetos, os planos fossem concretizados seria o próprio Deus. Josué é apenas um instrumento nas mãos de Deus. O que ele quer fazer em nós, ele fará, meus irmãos, em qualquer circunstância, usando os instrumentos que ele quiser usar, mas sempre fazendo a sua obra. Mas um terceiro e último princípio que nós aprendemos aqui sobre encorajamento é o princípio do sucesso pela obediência a Deus. O sucesso pela obediência a Deus por meio da sua palavra. Volte aí a Josué capítulo 1. Vejam os versos 7 e 8. O que Deus diz então a Josué. Lá diz assim: tão somente ser forte e muito corajoso, para teres o cuidado de fazer segundo toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvies, nem para a direita, nem para a esquerda, para que sejas bem-sucedido por onde quer que andares. Não cesses de falar deste livro da lei, antes medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito. Então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Agora preste atenção nisso aqui. O Senhor está chamando Josué e ele dá então uma última orientação a Josué. Para Josué, o Senhor então diz que ele deveria ler as Escrituras, ler a palavra de Deus, a lei do Senhor. Ele deveria guardar essa lei em seu coração, mas ele também deveria ensinar esta palavra ao povo. Davi ele compreendeu muito bem isso quando ele então apresenta também ao seu filho Salomão alguns princípios, algumas orientações para o seu filho que assumiria o trono. E aí, em 1 Crônicas, capítulo de número 22, versículo 13, vejam o que Davi ele diz a Salomão. Ele diz assim: então prosperarás se cuidares em cumprir os estatutos e os juízos que o Senhor ordenou a Moisés acerca de Israel. Ser forte e corajoso, não temas, não te desalentes. Observe, meus irmãos, as palavras de Davi. Ele diz assim: você vai prosperar se você cuidar em cumprir os estatutos e os juízos que o Senhor ordenou a Moisés. Também em 1 Crônicas, agora no capítulo 28, versículo número 20, o Senhor, Davi, ele continua dizendo a Salomão: ser forte e corajoso e faze a obra, não temas, nem te desanimes, porque o Senhor Deus, meu Deus,
há de ser contigo, não te deixará, nem te desamparará, até que acabes todas as obras para o serviço da casa do Senhor. Então, deixa-me dizer aqui uma coisa muito importante. Qual a diferença, meus irmãos, entre ser encorajado e entre ter uma visão triunfalista da vida cristã? A diferença, ela parte justamente deste último princípio. Muitas pessoas, meus irmãos, acabam tomando essas palavras de encorajamento do Senhor ao seu povo e imaginam que essas palavras de encorajamento, elas servem para todas as pessoas indistintamente, e elas devem se apossar então desta promessa sem qualquer diligência em obedecer os seus mandamentos. Essa é uma visão equivocada. É por isso que a gente vê aí muita teologia, entre aspas, sendo criada em torno de o que a gente chama de uma teologia triunfalista. Aqui, o Senhor está ensinando a Josué que o encorajamento que ele dá ao seu povo e que ele dá a Josué também tem uma condição. Ele precisa obedecer os estatutos do Senhor, ele precisa conhecer os mandamentos de Deus. Eu queria aperfeiçoar esse pensamento lendo para vocês um versículo pequeno, mas muito significativo, que está no Evangelho de João, no capítulo de número 14, quando Jesus então ele orienta os seus discípulos a confiarem nele e a aguardarem a promessa da vinda do Consolador. No capítulo 14 de João, versículo de número 15, ele diz assim: se me amais, guardareis os meus mandamentos. Se me amais, guardareis os meus mandamentos. Assim, meus irmãos, o encorajamento de Deus vem para o seu povo com uma advertência: obedeça os meus mandamentos, confie em mim, conhecendo os meus mandamentos, conhecendo a minha palavra, conhecendo a lei do Senhor. É assim, meus irmãos, que nos tornamos então corajosos diante daquilo que está diante de nós ou à nossa volta. Nós nos tornamos encorajados pelo Senhor quando nós nos aperfeiçoamos na lei do Senhor, quando nós conhecemos a sua palavra e descobrimos que o que o Senhor quer para nós está nela, em sua santa palavra. Por isso, meus irmãos, as palavras de Deus a Josué, elas deveriam então ser um alento e um conforto para Josué. Não te mandei eu? Ser forte e corajoso, não temas nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Esta é a promessa do Senhor para os seus servos. Você não precisa ter medo, você pode confiar em Deus, você pode se estribar no Senhor, você pode estar alicerçado nas promessas de Deus, mas nunca sustentando isso por si mesmo, sempre pela palavra, sempre pelo conhecimento das Escrituras. Eu queria encerrar essa meditação lendo uma mensagem que tem como título Não Desista, de um autor desconhecido, mas diz assim, então, a mensagem: quando as coisas não vão bem, como pode acontecer, quando a estrada só vai para cima e nunca parece descer, quando o dinheiro é pouco e as dívidas como o mar, quando se quer sorrir, mas só se pode chorar, quando há cuidados que nos querem oprimir, é preciso descansar, mas nunca desistir. Com suas reviravoltas, a vida vai correndo e todos nós acabamos aprendendo que muitos dos nossos erros poderiam ser evitados se tivéssemos persistido e não desanimados. Não desista então, mesmo que a coisa não caminhe, você pode vencer com só mais uma forcinha. Sucesso não passa de fracasso às avessas. É o brilho que se vê ao redor das nuvens mais espessas. Você nunca sabe se está prestes o seu alvo de atingir. Pode estar chegando, embora não o possa discernir. Portanto, continue lutando. Quando a luta chegar, quando tudo parece pior, é que você não pode desanimar. A palavra do Senhor
nos encoraja quando o Senhor diz: não te mandei eu, ser forte e corajoso, porque eu é quem vou conduzir as suas vidas até o fim, diz o Senhor. Que Ele te abençoe com esta promessa e que Ele te encoraje com a sua palavra a continuar persistindo na vida cristã, mesmo em circunstâncias adversas. O Senhor é conosco, meus irmãos. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Vamos orar mais uma vez. Santo e eterno Deus, muito obrigado, Senhor, pela promessa, a promessa de presença confortadora e fortalecedora do Senhor, que por meio da sua palavra nos encoraja em meio aos desafios, em meio às circunstâncias adversas, e que nos ensina, ó Deus, que o Senhor que é quem nos vocaciona, e por isso o Senhor é quem nos ensina o caminho que devemos trilhar. O Senhor também, ó Deus, é quem realiza e é quem conclui a obra que o Senhor mesmo faz na vida do teu povo. Mas também é o Senhor, ó Deus, que nos ensina por meio da tua palavra a meditar na tua palavra, na lei do Senhor, de dia e de noite, termos prazer nela, para através das Escrituras, ó Deus, podermos desfrutar dessas promessas do Senhor, conhecendo-as e também, ó Deus, firmando nosso coração delas. Abençoa o teu povo nesse momento. Encoraje o teu povo, fortaleça o teu povo, ó Deus, porque foi o Senhor quem nos chamou, o Senhor foi quem nos mandou seguir adiante. Obedeçamos, ó Deus, a tua palavra com confiança. É a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Que o Senhor te abençoe nesse dia, meu querido irmão, minha querida irmã, meu querido amigo que nos ouve também, em nome de Jesus.